Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro central a través de la pantalla de la televisión pública de Uruguay. Hoy estamos en la sede del PIT-CNT recibiendo a quien fuera candidato a la presidencia de Brasil, el economista Fernando Haddad, quien está de visita, o estuvo de visita en Uruguay. 55 años, economista, alcalde de San Pablo, ex ministro de Educación y un hombre que ha estado bregando por obtener un número de votos que le permitiera llegar a la presidencia de Brasil. No lo logró, pero cosechó 47 millones de votos, un poco más en realidad, más de 47 millones de voluntades, lo cual le permite tener un piso realmente muy importante en el terreno político. Aquí en el PIT-CNT fue recibido por legisladores del Parlasur, de Argentina, de Brasil, de Uruguay y por representantes del PIT-CNT. Bueno, una mesa que está conformada por la presencia de la legisladora Benedita Sousa da Silva, que nos acompaña, por Brasil en el PT, Cecilia Marchán, legisladora del Frente para la Victoria de Argentina, del Parlasur, el diputado del Frente Amplio, Daniel Cayani, y flamante presidente del Parlasur desde el día de ayer. Bueno, vamos a darle también un fuerte abrazo al senador Limber Farías, al senador Humberto Costa y a Óscar Laborde, también parlamentario del Mercosur, que nos están acompañando. Y para abrir este encuentro le vamos a dar la bienvenida y pedirle al anfitrión, en este caso, a Fernando Gambera, quien es el presidente o el encargado de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, hacer uso de la palabra para luego sí escuchar al resto de los disertantes. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Gracias por la espera. Nos disculpamos en nombre de todos, pero sabemos que las agendas siempre son apretadas. Queremos transmitir en nombre de la dirección del PIT-CNT, en nombre de su presidente, Fernando Pereira, del secretario general, Marcelo Abdala, que nos acompañan acá. También me acabo de dar cuenta de la sorpresa. En nombre de la coordinadora de centrales del Cono Sur, de la Secretaría Técnica de nuestro compañero de UGT de Brasil, que se vino especialmente para acá a acompañarnos. Está por allá. En nombre de todo el Comité en Defensa de la Democracia y de Lula Libre en el Uruguay y de todos los residentes brasileños que nos acompañan y que están acá. Es realmente un gusto y un placer recibir a Fernando aquí, que lo nuestro va a ser breve por eso mismo, porque estamos todos ávidos de escucharte. Decir que aún con la alegría que a ustedes los caracteriza en tiempos difíciles, es de ese enorme placer de lo que nosotros siempre aprendemos de ustedes en lo que significa la lucha. Sin duda, vamos a tener que enfrentar, y digo vamos porque no lo sentimos como ajena, la sentimos como propia esa lucha. Vamos y estamos teniendo que enfrentar momentos difíciles en la región. Ya el año pasado por esta época, un poco antes, en noviembre, cuando aquí en Uruguay se realizó la Jornada Continental, lo que se dio a llamar la Jornada Continental, que reunió a miles de militantes sociales, sindicales y demás de todas las Américas. Ya constatábamos que había un deterioro y un decadecimiento muy fuerte de las democracias en América. Lamentablemente esa constatación se hizo realidad enseguida y en estos pocos tiempos que han transcurrido, tanto en Brasil con la represión que ha habido, tanto en Argentina con la represión que ha habido, tanto en Argentina con la eliminación del Ministerio de Trabajo y en Brasil, además de la reforma laboral, la ya anunciada eliminación del Ministerio de Trabajo, hacen que la preocupación ya pase a ser ocupación. Nos vamos a ocupar de luchar contra esto como lo hemos hecho la vida entera. Y estos días pensaba, cuando escuché a Bolsonaro decir que de lo que más se va a encargar es de desplegar la lucha contra el comunismo,
en América, quiero decirle a Bolsonaro y que ustedes le transmitan que sabemos bien que jamás quienes han anunciado esto, porque no es un déjà vu, nos está pasando ahora, jamás quienes han anunciado esto como lo hace él ahora, lo han hecho en el plano de las ideas. Siempre lo han hecho en el plano de la represión, de la matanza y las peores consecuencias para los pueblos. Si lo quiere hacer, acá nos va a encontrar. El pueblo uruguayo, el pueblo argentino, el pueblo brasilero los va a enfrentar. No vamos a dejar pasar. Acá lo que se conquistó, ningún pueblo va a volver atrás. Que sepan las derechas de toda América. No vamos a dejar de luchar para que ni un trabajador más le dé un voto a la derecha nunca más en ninguno de nuestros países. Esta es la consigna de aquí en adelante. Y en esa consigna tiene que haber una semilla plantada hoy acá, de que desde acá, desde la Jornada Continental y de la unidad de la lucha de los trabajadores y de las fuerzas sociales en América, se va a instalar el Frente Internacional para luchar contra el fascismo en este mundo y en América en particular. Con esto, compañeros, les damos de nuevo la bienvenida. Es un gusto que estés aquí. Para nosotros es realmente un regocijo que nos puedan acompañar. Así que esta es la casa de los trabajadores, es tu casa, es la casa de ustedes, compañeros. Vamos arriba, la lucha no solo continúa, cada vez va a ser más. Arriba. Gracias, Fernando. Vamos a darle la palabra ahora a la legisladora del Parlasur por Argentina, Cecilia Merchán. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Para mí es un honor esta invitación, estar acá en esta mesa, representando también a nuestro bloque del Frente para la Victoria PJ de la Argentina, que viene haciendo un trabajo hermanado, no solamente con Uruguay desde hace ya tiempo, sino también con Brasil, donde hemos participado en varias actividades en Brasil y hemos hecho muchas acciones en la Argentina, desde el Comité por la Libertad a Lula, porque creemos que es fundamental que nuestros pueblos estén totalmente atados. Para nosotros no hay fronteras, para nosotros somos exactamente lo mismo, y creemos que en este tiempo, como decía el compañero, de avance de las derechas, creo que se ha demostrado que para esas derechas el odio se ha transformado en un capital político. Y creo que ese odio transformado en capital político tiene su expresión más grande, más fuerte, en este golpe de Estado que se inicia con la destitución de Dilma y culmina con la asunción de Bolsonaro. Creo que Bolsonaro deja muy claro esa posibilidad de construir poder desde el odio como capital. Yo creo que todos nosotros sabemos que si bien el odio es un capital político, a nosotros y a nosotras nos mueve el amor, porque lo único que mueve hacia adelante a la historia y que avanza en derechos es el amor. Y creo que en eso tenemos mucho para aportar en este tiempo. Creo que han sido días, años, un año o años muy difíciles, y el haber perdido Brasil ha sido muy grave para todos, pero también tenemos que recordar que en México ganó López Obrador, y que eso también nos vuelve a dar la pauta de que este proceso no está acabado, que no es un fin de un ciclo, sino que hay mucha riqueza en nuestros pueblos. Cuando escuchaba a López Obrador hablar de que iba a trabajar en contra de las transnacionales, en contra de Monsanto, en contra de la minería a cielo abierto, pensaba que esa es parte de nuestra tarea también al futuro. Pero en esto, para cerrar y para decir qué es lo que creo en este tiempo, creo que fundamentalmente las mujeres, las escuchaba acá mis hermanas cantar el Henao, para mí ha sido un ejemplo también, no solamente de amor, sino de transformación profunda, donde las mujeres decimos claramente: nosotras estamos acá, y cuando estamos nosotras acá, traemos con nosotras a todas las brujas que quemaron y a las que no pudieron quemar. Y traemos acá con nosotras a todas las negras que esclavizaron y a las que no pudieron esclavizar. Y traemos también con nosotras
traemos también con nosotras a todas las originarias que conquistaron y a las que no pudieron conquistar. Somos las que gritamos bien fuerte cuando mataron a Mariel Franco. Somos las que gritamos bien fuerte cuando encarcelan a Milagros Sala. Somos las que llevamos adelante un proceso de transformación. Así que creo que tenemos mucho por hacer, siempre desde un lugar que, aunque parezca que todo está tan grave, tan difícil, tenemos que saber que estamos del lado de la historia correcto, del lado de la historia que va hacia adelante. Gracias, compañero, para mí es un honor enorme estar al lado tuyo y acá, sé del esfuerzo que han hecho y decirles que nuestra tarea ahora es ganarle a Macri, porque de ese lugar vamos a poder liberar a Lula y creemos que para liberar a Lula es fundamental para nosotros porque pensamos que vamos a poder construir esta patria grande, libre, justa, diversa, soberana y feminista. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Cecilia, muy amable. Legisladora del PT, Benedicta Sousa da Silva, la escuchamos con mucho gusto. Boa noite, companheiras e companheiros. É gratificante poder estar novamente aqui junto com vocês, com a Frente Ampla, e agradecer também em nome dos meus dois companheiros que acompanham também o nosso presidente, porque para nós ele é o presidente Haddad sempre, o nosso senador Humberto e o nosso senador Lindbergh, e dizer que não há democracia no Brasil se Lula não está livre. Não há democracia no Brasil se há homofobia, discriminação, preconceito, racismo e exclusão social. Não há democracia quando calam a maior liderança que o país já teve, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o maior presidente que tivemos na nação brasileira e que pôde, como ninguém, fortalecer o Mercosul, que é importante para a América Latina e de que nós estamos, neste momento, ameaçados. Ameaçados porque estamos diante de um governo autoritário, um governo ilegítimo do ponto de vista porque não teve o voto, mas também esse ilegítimo está saindo e entrando um que foi legítimo pelas urnas, mas que teve uma das campanhas mais criminosas, porque foi na base do fake news, na base da mentira e o ódio no coração de cada um daqueles que o apoiavam. Por isso é um prazer estar aqui, sabendo de que vocês têm levantado essa bandeira do Lula livre. O nosso coração tem que bater no mesmo compasso do coração de Lula. Ele é a esperança da unidade. Ele é aquele que faz com que haja integração. Ele é aquele que vai resgatar, junto com Haddad, a dignidade do povo brasileiro e brasileira. E como mulher negra, eu quero dizer de que nós no Brasil, enquanto mulheres, estamos levantando a bandeira de Lula livre, porque não há democracia se há violência contra a mulher. Não há democracia quando estamos assistindo os assassinatos da nossa juventude. E é por isso que é importante Lula estar livre. Mas ele não está só, porque, além de vocês,
temos nós no Brasil, e ele tem um companheiro que é um grande companheiro, que demonstrou estar qualificado, capacitado para representar todos esses nossos anseios, que é o companheiro Haddad. Concluo dizendo para vocês de que Lula livre vai representar muito para a América Latina. E nós estaremos nos 4 cantos desse mundo para dizer que democracia se faz com inclusão, entendimento, integração, respeito, sobretudo, às diferenças e, principalmente, a maioria da população na América Latina, que somos nós, as mulheres, e que merecemos todo o respeito dos nossos companheiros e companheiras. Fica mais uma vez aqui o meu abraço, o meu agradecimento, desejando para vocês um Feliz Natal, um Natal que seja um Natal de paz, porque estamos vivendo uma política de ódio, mas o amor terá que vencer esse ódio. Por isso desejo um Feliz Natal e que tenhamos um ano próspero, um ano novo cheio de grande felicidade para nós e, sobretudo, muita política derrubando esta ideologia fascista que quer se apoderar da América Latina. Um grande abraço. Seguimos desde la sede del PIT-CNT en este segundo bloque de Encuentro Central, donde vamos a ver y a escuchar al flamante presidente del Parlasur, el diputado del Frente Amplio, Daniel Cayani, hablando acerca de la realidad de la región y particularmente de Brasil, y también el comienzo de la esperada alocución de Fernando Haddad. Vamos a darle la palabra ahora al diputado Daniel Cayani del Frente Amplio de Uruguay y, como decíamos, flamante presidente del Parlasur desde el día de ayer. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Un saludo muy especial desde el Parlamento del Mercosur y también desde este espacio, que me parece que es importante también resaltar algunas cuestiones. Nosotros somos como una especie, como un santuario de la democracia republicana, el Uruguay, ¿no? Y estamos acá en esta casa, que es la representación de los trabajadores organizados. Y estamos acá con compañeros brasileros que viven en Uruguay, compañeros uruguayos que militan en muchos espacios políticos y sociales, y con compañeros que están en esta mesa que también han dado y están dando las batallas en diferentes partes de nuestro continente, desde lo político, desde lo social, y creo que también eso es parte de lo que hoy tenemos por delante. Es decir, hoy la derecha viene por todo, el autoritarismo viene por todo y viene por todo el fascismo en América Latina. Y esas cosas que a veces nos habían contado nuestros abuelos cuando fue las discusiones que se daban en la Guerra Civil Española, cuando se estaban enfrentando el fascismo, y las discusiones que tenían los comunistas con los anarquistas que no se ponían de acuerdo, y después avanzó el fascismo y el franquismo. Eso lo estamos viviendo hoy en América Latina. Por tanto, es hora de unidad. Es hora de unidad del campo popular, es hora de unidad de la izquierda y es hora de unidad del continente. Pero no del continente y de los gobiernos, que sabemos a quiénes están representando en la mayoría de los países que no están representando a su pueblo, sino que es hora de la unidad de nuestros pueblos, de los trabajadores, de las trabajadoras, de las compañeras que están dando sus batallas en Argentina, de los compañeros que están dando sus batallas en Brasil, de los compañeros que están dando su batalla también en otros países y en otros continentes. Y creo que eso también es importante porque en realidad hacerlo en este lugar, en este país y en esta casa también representa eso. Me parece que todos vinimos a escuchar al compañero Fernando Haddad, que es también un compañero
de la casa de la izquierda latinoamericana, de un partido hermano como es el Partido de los Trabajadores, y que creo que también es importante que él se pueda ir con la clara señal y la voluntad de este espacio, de que en realidad nosotros vamos a luchar por la democracia de Brasil, por la democracia de Argentina, por la democracia de Paraguay, pero sobre todo vamos a luchar por recuperar los gobiernos y la unidad de las izquierdas y de los movimientos sociales. Y creo que eso es un debe que tenemos hoy por delante. El espacio del Parlamento del Mercosur va a tratar de también aportar esa idea de poder darle voz a los que hoy no tienen voz, y me parece que lo importante es que sepan, los que nos tienen que escuchar, que si no nos dejan soñar o si no nos dejan dormir, no nos dejan soñar, nosotros no vamos a dejar dormir. Y va a tener lucha, porque vamos a liberar a Lula, vamos a liberar a Milagro Sala y vamos a liberar a cada compañero que está preso por luchar por sus ideas. Así que arriba, compañeros, y vamos a seguir luchando. Muchas gracias, diputado, muy amable. Es paulista, está a punto de cumplir 56 años en enero, ¿puede ser? Sí. Fue alcalde de San Pablo, fue ministro de Educación y en la segunda vuelta, hace muy pocos días atrás, recibió más de 47 millones de votos, 47 millones de voluntades. Fernando Haddad. Boa noite a todos e a todas. Eu combinei aqui de falar em português devagarzinho para que todos possam entender, mas acho que a maioria entende aqui o que eu estou falando. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, nosso moderador José Sena. Queria cumprimentar o Fernando Gambeira, da Central Sindical do Uruguai, Cecília Merchan, deputada argentina, minha queridíssima Benedita da Silva, deputada pelo PT, Daniel Cadiani, o presidente do Parlasul. Cumprimentar todos vocês. Ser recebido assim aqui no Uruguai é uma coisa que nos traz muita paz e muita esperança de que nós vamos continuar na luta. Numa entrevista recente, eu disse que a política não é feita de guerra. Guerra tem começo e tem fim. A política é feita de batalhas. Termina uma, começa outra. Terminou uma 30 dias atrás, começou outra, que é a luta pela democracia, a luta pela resistência, a luta pela manutenção dos direitos conquistados pelos trabalhadores desde a Constituição de 88 e depois, porque nós, depois da Constituição de 88, continuamos reformando a nossa Constituição para garantir os direitos ali consignados. Teve muitas emendas constitucionais que não alteraram o espírito da Constituição, ao contrário, reforçaram o espírito da Constituição cidadã, e o Brasil viveu talvez os melhores anos da sua história sob o governo do presidente Lula, com certeza, que até hoje é considerado o maior presidente da história do país. Vocês todos acompanharam essa eleição. Eu, com pouco mais de 20 dias de campanha, cheguei ao primeiro turno com praticamente 29% dos votos válidos. E ao final do segundo turno, 3 semanas depois, com 45% dos votos válidos. Isso significa dizer que nós estávamos a 5% da vitória. Uma vitória que foi dada como certa até a semana de véspera do primeiro turno. E eu digo a vocês com toda certeza, se não fosse a campanha difamatória que o meu adversário ensejou, utilizando recursos não contabilizados, caixa 2, calúnia, difamação, contra mim e contra a Manuela Dávila, candidata a vice. Não fosse o fato do Lula não poder concorrer, e isso contrariando uma deliberação das Nações Unidas,
da Organização das Nações Unidas, que garantia a presença dele na urna, nós tínhamos ganhado a 5ª eleição consecutiva no Brasil. Isso seria um feito extraordinário, depois de tudo que o PT e a esquerda sofreram nos últimos 5 anos. Ou, se quisermos contar desde 2005, nos últimos 13 anos. Mas o resultado da eleição, ele choca menos pela derrota da centro-esquerda e choca muito mais pela vitória da extrema-direita. Muito mais. Porque seria natural, depois de 4 vitórias, o PT perder uma eleição por um partido de centro, centro-direita. É da democracia. O que choca metade da população brasileira hoje é o fato de uma pessoa com o perfil do Bolsonaro ter chegado à presidência de uma das maiores democracias do mundo. Porque ele não se fez passar por um democrata. Isso é importante dizer. Ele não se fez passar por um democrata. Ele disse exatamente o que ele é o tempo todo. E ele continua dizendo quem é o tempo todo. Se vocês olharem para a composição do ministério, e vamos pegar alguns ministérios-chave: Ministério da Educação, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Família e das Mulheres, Cidadania, Família e Mulheres, alguma coisa assim, e Direitos Humanos, né? Em apenas poucos dias, esses ministros anunciados já disseram a que vem. O ministro da Educação não está preocupado com valorização do professor, não está preocupado com formação de professor, não está preocupado com as relações de ensino-aprendizagem, não está preocupado em qualificar o ambiente escolar, a infraestrutura escolar, não. O ministro da Educação está preocupado com o que ele chama de doutrinação das crianças por parte dos professores. E o próprio presidente eleito estimula os estudantes a filmarem os seus mestres e denunciarem, se tiverem dúvidas sobre as suas intenções. A ministra da Família e Direitos Humanos acaba de anunciar que a sua primeira iniciativa vai ser transformar o aborto em crime hediondo. Anunciou hoje. O ministro das Relações Exteriores anunciou a saída do Brasil do Acordo de Paris e agora a saída do Brasil da Conferência da Migração, do documento sobre migração, que é da tradição brasileira cuidar do meio ambiente, do ponto de vista governamental. Tivemos avanços extraordinários em relação ao meio ambiente nas últimas décadas, e receber imigrantes do mundo inteiro, e bem, receber bem. Eu mesmo, filho de imigrante libanês, meu pai nunca reclamou do tratamento que recebeu no Brasil. Era um lavrador, camponês, que veio do Líbano, com 24 anos de idade, se tornou pequeno comerciante no Brasil, nunca teve nenhum tipo de problema. Pelo contrário, tinha orgulho de ter escolhido o Brasil para criar sua família. Orgulho da escolha que tinha feito. Porque eu nasci no Brasil, ele escolheu o Brasil para viver. Eu estou dando alguns exemplos apenas, dos muitos que eu poderia dar, sobre o que nós enfrentaremos. En este tercer bloque de Encuentro Central vamos a seguir escuchando al ex candidato a la presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, hablando acerca del papel de la izquierda en América Latina. Agora, estou convencido também de que não basta resistir. Nós temos que construir
uma alternativa de poder. Nós temos que nos debruçar sobre um programa moderno, sobre um programa ousado de transformação das nossas sociedades. Então, a resistência é necessária, sob pena de retrocessos absurdos, como o que já estamos tendo no governo Temer, continuaremos a ter no governo Bolsonaro, se nada for feito. Então, resistir é preciso, mas nós precisamos também navegar, nós precisamos avançar. E não podemos ter a ilusão de que esse avanço se dará única e exclusivamente no plano nacional. Isso não vai acontecer. Nós temos que fazer o que a direita está fazendo. A direita, a extrema-direita, está se articulando internacionalmente. A extrema-direita sempre se articulou internacionalmente do ponto de vista econômico. O sistema financeiro sempre foi internacional. E com a desregulamentação promovida a partir dos anos 80, a desregulamentação acabou de internacionalizar o capital financeiro, que deixou de joelhos os estados nacionais. Hoje o poder é o poder das finanças. É isso que conta no mundo, o poder das finanças. Até o capital produtivo está se sentindo acuado diante disso. Porque o lucro também está caindo, caiu no Brasil. E isso vai estourar no colo do trabalhador. De duas formas diferentes. O salário direto, que vai cair, mas também o salário indireto, que é pago em serviços públicos, que estão se deteriorando no nosso subcontinente. Os serviços públicos estão ficando cada vez mais deteriorados. E isso é salário. Porque se você não tem uma escola para o seu filho, você não tem um sistema de saúde universal, você perde salário na forma de perda de bens e serviços públicos. Se você não tem transporte público de qualidade, se você não tem um parque para lazer, tudo isso é prejuízo para o bem-estar social. E isso também está acontecendo numa velocidade inédita. Eu estive recentemente em Nova York com o Bernie Sanders e com Yanis Varoufakis. Um professor na Grécia, depois da crise, perdeu 40% do seu poder de compra. 40% do seu poder de compra. E os dois estavam juntos, lançando a Internacional Progressista, que é nada mais, nada menos do que uma frente ampla, internacional, mundial. É o que o Uruguai fez, quase 50 anos atrás, mas em escala global, para que nós possamos construir uma barreira de defesa ao avanço do conservadorismo, do fundamentalismo, do neofascismo, que está ganhando eleições importantes e que não se detém, quer mais. Vários países que estavam migrando para um estado de bem-estar social estão adotando práticas neofascistas, cada um à sua maneira. Na Polônia é diferente da Hungria, que é diferente da Áustria, que é diferente da Suécia, que é diferente do Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, mas países importantes estão sucumbindo a esse movimento. E mesmo quando eles não ganham a eleição, eles avançam. Como avançaram agora na Andaluzia, o Vox teve mais do que o dobro das cadeiras que pretendia conquistar. O Salvini na Itália avança. Ou seja, tem sinais preocupantes em outros países de tradição antifascista, ou porque viveram o fascismo, o franquismo ou o nazismo, mas na Alemanha está havendo um avanço da extrema-direita também. Na Holanda teve um avanço importante da extrema-direita. Não ganhou a eleição, mas o avanço pôde se fazer notar de maneira expressiva. Esse avanço da extrema-direita, ele traz algumas consequências graves. A primeira delas é que
ele não está prometendo bem-estar econômico para ninguém, porque o trabalhador não tem expectativa de melhorar muito a sua vida. Está aí o desemprego, está aí vários problemas no mundo. Mas ele traz uma cultura obscurantista, anticientífica, fundamentalista, que coloca em risco a escola laica, que coloca em risco tolerância religiosa, que coloca em risco tolerância de orientação sexual, coloca em risco vários dos valores que nós cultivamos ao longo de 200 anos de construção democrática. O mundo começou a construir a democracia 200 anos atrás. E eles fazem referência, de forma desaboradora, até a Revolução Francesa. A Revolução Francesa no Brasil, para o nosso chanceler, é coisa de comunista. Eu não estou brincando. A Revolução Francesa é coisa de comunista e a ciclovia é coisa de comunista também. As ciclovias de São Paulo, porque são vermelhas, são coisa de comunista também. Um deles me propôs, inclusive, construir uma ciclovia até o Uruguai, para que nós tivéssemos garantido o exílio político. Então, você vai vendo surgir patologias narrativas em todo canto e sobre todos os assuntos. De maneira que eu penso que a extrema-direita agora está se organizando internacionalmente do ponto de vista político. Ela está atuando à luz do dia politicamente. Eles não estão com vergonha de se apresentar perante o mundo como extremistas. Ao contrário, eu vi anteontem um discurso do Steve Bannon numa associação de extrema-direita na Europa, dizendo o seguinte: nós vamos colocar recursos para garantir o Estado-nação. O Estado-nação, a defesa do Estado-nação é o que é o nosso objetivo. E ele dizia, não existe esquerda ou direita, não existe progressistas e reacionários. O que existe é o Estado-nação. Como se essa ideia fosse neutra no mundo atual, do ponto de vista ideológico. Tudo concorre para quê? No fundo, o que está em jogo é o seguinte: se os países com menor capacidade de enfrentamento não se unirem, por exemplo, nós aqui, se nós não radicalizarmos o processo de integração latino-americana ou sul-americana, nós não vamos existir como protagonistas num mundo tão complexo. Se a Europa sucumbir ao nacionalismo e acabar a União Europeia, o caminho para a bipolaridade vai estar reconstruído e vão restar os dois gigantes conhecidos, Estados Unidos e China. Só restarão os dois. Pelo poderio econômico, militar, só restarão os dois. E o mundo bipolar não é um mundo democrático por definição. Porque a democracia, ela precisa do multilateralismo para crescer e produzir inovação. Por isso que o Brasil sempre apostou no multilateralismo. A política externa brasileira foi sempre voltada para a integração e para o multilateralismo. O bipolarismo vai nos levar ao quê? A uma perda de graus de liberdade para criar coisas novas. Vai mais oprimir do que criar possibilidades. Isso não interessa, não poderia interessar o Brasil. O que o governo brasileiro está anunciando é um alinhamento automático com os Estados Unidos, com toda a política externa americana. Do meio ambiente à embaixada de Israel, o local da embaixada de Israel. Da política de imigração aos ataques que estão sendo feitos ao Mercosul, por exemplo. Então você tem aí um caldo de cultura muito perigoso. Então nós que somos progressistas, que entendemos o papel do internacionalismo, porque é o que constrói oportunidades para todos os países e não só para as grandes potências, nós temos que criar uma rede internacional.
uma rede internacional de defesa da democracia, da radicalização da democracia, que a democracia está estagnada e ela precisa ser radicalizada, as pessoas precisam mais acesso a crédito, mais acesso à educação, mais acesso à ciência, mais acesso à terra. As pessoas precisam de mais e não menos. E tudo isso é democracia. É garantir o acesso a oportunidades. Então, ou nós fazemos isso num plano internacional, levando em consideração a nossa realidade local, que sempre tem que haver uma adaptação da agenda à realidade local, ou eu acredito que o avanço da extrema-direita vai continuar. Ele dura quanto? Não importa. Ele é tão destrutivo que, no curto prazo, ele já é maléfico para... Ele já produz resultados. O Bolsonaro nem tomou posse e já está produzindo resultados. Mudou a sociedade brasileira. Hoje é mais... as pessoas se chocam menos com o assassinato de uma liderança rural do que se chocavam 2 meses atrás. Essas coisas têm impacto. O exemplo, ele produz resultados. Nem importa tanto se ele vai ou não mudar de ideia. O que importa é o processo que ele já destravou. Ele já destravou um processo social de aumento da intolerância, de aumento das tensões sociais. Isso já aconteceu pela eleição. Aliás, a eleição já é expressão disso. E, por fim, eu queria falar um pouco da esquerda propriamente, porque nós temos que prestar atenção, e aí eu acho que nós temos que fazer a crítica também do que podia ter sido feito, ou podia ter sido tentado. Nós temos que prestar muita atenção nos resultados das nossas políticas. E, efetivamente, nós melhoramos a vida de dezenas de milhões de brasileiros. E esses resultados não podem ser depreciados. Eles são muito importantes. Mas nós temos que enfrentar também os meios de fazer política. O sistema político brasileiro era muito doente. E nós precisávamos ter feito a reforma política. Muitos dirão, nós não íamos conseguir fazer a reforma política. Mas eu acabei de dizer que quando você tenta, pela força do exemplo, você já muda a realidade. Você muda a realidade muitas vezes fracassando. Mas pela simples tentativa, você dá o exemplo para a mudança. E a esquerda, muitas vezes, ela não presta tanta atenção nos meios, nas reformas necessárias para que as nossas vulnerabilidades não sejam atacadas pelos nossos adversários. E, às vezes, isso custa uma eleição. E, às vezes, é melhor perder uma eleição do que perder a confiança das pessoas. Porque você não reconstrói reputação tão fácil. Uma eleição vai ter. Depois de 4 anos tem outra. Reputação é uma vida para construir. Então, é muito importante que a gente saiba perder a eleição para não perder a relação com a população que mais precisa da gente. Isso é muito importante ter em mente. Então, levando em conta todo esse balanço, tudo isso, e não é apontar dedo para ninguém, é simplesmente reconhecer que, às vezes, nós não enfrentamos todas as agendas. Nós enfrentamos algumas agendas muito importantes. Efetivamente, nós deixamos um legado para o Brasil. Enquanto nós governamos, nós deixamos um legado importante para o Brasil. As pessoas tanto reconheceram isso, que nos deram 47 milhões de votos. Mas nós vamos ter que usar esse período para aprender com o processo histórico e voltar mais forte em 2022. Se Deus quiser, com o Lula candidato a presidente. Obrigado, boa noite.
Y de esta manera llegamos al final en este encuentro central especial desde la sede del PIT-CNT con estos invitados internacionales, con el ex candidato a la presidencia, el economista Fernando Haddad, presidencia de Brasil, que fue una de las figuras que en estas últimas horas marcó la agenda informativa. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo encuentro central aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. Si esperas coches, pasan tranvías, así es mi tierra que se resfría y está equipada de hace 1000 días.